Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao 11º episódio da série Mães Reais, e hoje eu vou falar sobre uma mulher chamada Margaret Beaufort, conhecida como a matriarca da dinastia dos Tudors, a mãe de Henry Tudor, o futuro Henrique VII. A Margaret nasceu em 1443 e ela era bisneta de John of Gaunt. John of Gaunt, ele é o responsável pela criação da Casa dos Lancasters. Para quem conhece um pouco da história da Inglaterra, sabe da questão da Guerra das Rosas, que era a guerra entre os Lancasters e os Yorks. Mas eu não vou entrar muito em detalhe na questão da Guerra das Rosas, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e eu quero focar só na maternidade da Margaret. O Henry VI, que era o rei e era primo dela, queria que ela casasse com o meio-irmão dele, Edmund Tudor. A mãe do Henrique VI, depois que o pai dele morreu, teve um relacionamento com um homem chamado Owen Tudor, e desse relacionamento nasceram 2 filhos. Então ele tinha meio-irmão, ele tinha esses 2 meio-irmãos através da mãe. A Margaret já havia sido prometida para uma outra pessoa, mas ela disse que num sonho São Nicolas apareceu para ela e disse que a melhor escolha para noivo seria o Edmund Tudor, que era esse meio-irmão do rei. Então, aos 12 anos, ela aceita se casar com o Edmund Tudor, e ela logo após o casamento já engravida. A ideia que a gente tem que as mulheres antigamente amadureciam mais rápido, por isso casavam antes e tinham filhos antes, não faz muito sentido. Na verdade, o que se acredita é que era o contrário, que as mulheres antigamente eram ainda mais imaturas, tinham um corpo ainda menos desenvolvido quando eram adolescentes. Então, uma menina de 12, 13 anos está grávida, ela corria sério risco de vida durante o parto. Até porque a Margaret era pequenininha, ela tinha baixa estatura e tinha apenas 13 anos quando deu à luz ao seu primeiro filho, Henry, que ela deu esse nome para homenagear o seu primo, que era o rei. O seu marido, Edmund Tudor, morreu quando ela ainda estava grávida. Então ela se viu aí viúva, com um bebê pequeno, e o parto dela foi tão complicado que danificou o corpo dela de uma forma que ela nunca mais conseguiu ter filhos no resto da vida dela. Então é importante também eu falar que por detrás de toda essa história estava acontecendo a Guerra das Rosas. O primo dela, que era o rei Henry VI, ficou doente, e o primo dele, que era o Duque de York, que ficou meio que gerenciando aí o reino. E quando o rei Henrique ficou bom novamente, o outro não quis mais largar a mão. Então, a Guerra das Rosas começou assim, a família dos York, representada por esse Duque de York, contra os Lancasters, que era a família do Henrique VI. Quando o filho dela, Henry Tudor, tinha apenas 1 ano, ela casou novamente. Foi um casamento arranjado, mas foi um casamento amoroso. Eles tiveram um relacionamento bacana. E quando ele tinha apenas 5 anos, eles tiveram que se separar, mãe e filho. Isso porque quem estava no comando era a família dos Yorks, e os Yorks ficavam preocupados que o Henry Tudor fosse uma esperança da família dos Lancasters. Então eles queriam que o Henrique Tudor fosse criado ao redor da base da família York, para que ele não fosse contaminado, digamos assim. Mas a mãe dele, Margaret Beaufort, era uma mulher muito sagaz, muito inteligente. Então ela sabia transitar no meio do poder. Ela fez amizade com a mulher do Edward, que era o rei dos Yorks. O nome dela era Elizabeth Woodville. E por conta dessa amizade, ela acabou conseguindo, por exemplo, passar 1 semana com o filho, conseguia mandar cartas para ele. Então ela usava da influência dela e das amizades que ela fazia para conseguir o que ela queria. Em 1471, o Henry VI perde o filho dele, que era o Prince of Wales, o príncipe de Gales, que em teoria era o único herdeiro ao trono da família dos Lancasters. Então os Yorks aproveitaram disso para tentar dizimar qualquer resto de linhagem dos Lancasters. Então a Margaret sabia que a vida do filho dela estava em risco. Porque ele corria risco de vida, ele acabou se exilando na França. A Margaret ficou aqui na Inglaterra e aos 28 anos ela ficou viúva novamente e resolve se casar uma terceira vez. Mais uma vez um casamento político, um casamento por estratégia. Ela se casa com um aliado do rei dos Yorks, justamente para tentar sempre
transitar nesse meio para conseguir favores e conseguir salvar a pele do próprio filho. Mas apesar de tudo, de ter sido um casamento político por estratégia, novamente foi um casamento bem sucedido e eles se davam muito bem. Isso, dentro da própria casa dos Yorks, está rolando a maior confusão. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas um tio usurpa a coroa dos sobrinhos. E é especulado que esse tio mata os próprios sobrinhos para virar rei. Então estava rolando as pessoas, mesmo os apoiadores dos Yorks, não estavam muito satisfeitos com essa história. Então é aí que Margaret Beaufort tem uma ideia genial. Ela resolve propor para Elizabeth Woodville, que era a viúva do rei dos Yorks, propõe a ela que o filho dela, Henrique VII, se case com a filha da Elizabeth Woodville, que era Elizabeth of York. Então, dessa forma, ela acaba juntando a casa dos Lancasters, representada por ela, pelo filho dela, Henrique Tudor, com a casa dos Yorks, representada pela Elizabeth de York, que era filha da Elizabeth Woodville. Então, um acordo de casamento dá certo e Margaret Beaufort começa a se articular para trazer o filho de volta para cá. Manda mensageiros, faz empréstimos, tenta reunir um exército e aliados, tudo para que o filho possa vir do exílio e lutar aqui na Inglaterra pelo trono, pela coroa. Então ele vem para a Inglaterra e é aqui onde acontece a Batalha de Bosworth, que é justamente a batalha onde Henrique Tudor, filho da Margaret Beaufort, sai vitorioso contra o Richard III, Ricardo III, que é justamente o tio usurpador. E é aí que finalmente mãe e filho se reencontram de verdade para um longo período. O Henrique Tudor, Henry Tudor, já tinha quase 30 anos quando virou rei da Inglaterra. E a mãe dele foi totalmente influente no seu reinado, tanto na escolha da sua noiva, como em questões políticas. Ele sempre perguntava a opinião dela, sempre valorizou muito a opinião dela. Então, quando ele saiu vitorioso da batalha, o casamento acontece, o casamento dele com a Elizabeth of York acontece. Margaret Beaufort está lá fazendo toda a organização do casamento, também organiza toda a coroação do filho, e tem relatos que ela passou a coroação dele toda chorando. Eu acredito que lembrando o que ela tinha passado, tudo que ela tinha vivido até chegar nesse momento de triunfo da sua família e do filho dela, né? Ela era conhecida como uma mulher extremamente amorosa, mas também bastante dominadora, que exercia sua influência em todos os aspectos da vida do filho, seja com a nora, seja com os filhos, com os netos dela no caso, ela estava sempre dando pitaco. Então eu acredito que não deve ter sido fácil conviver com ela, mas a nora também sabia transitar muito bem nesse terreno, então elas acabaram que se deram bem. E o filho dela, Henrique Tudor, foi sempre muito grato a tudo que ela fez por ele, que ele escrevia cartas para ela dizendo que nunca poderia agradecer o suficiente todo o amor e devoção que ela tinha dedicado a ele. A Margaret Beaufort teve uma vida bastante longa, então além dela ver o trunfo do seu filho virando rei, ela também presenciou o nascimento dos netos, inclusive uma das netas recebeu o nome de Margaret em homenagem a ela, e ela também pôde ver o filho adoecer, o filho definhar, digamos assim. E quando o filho dela começou a ficar doente, ela não hesitou em se mudar para perto dele para que pudesse cuidar dele. E a comunicação entre os dois era sempre com muito amor. As cartas que ela escrevia para ele era sempre se falava dele como meu doce, minha alegria, meu coração, meu querido rei. Ela sempre escrevia assim com bastante, ela era bem afetuosa. Ela ficou ao lado dele até o final da vida dele. Ela já tinha 66 anos, já sofria de artrite, então tinha problemas de articulações, mas não saiu de perto do filho e sofreu bastante com a morte dele. Mas, de novo, nunca deixou de lado a sua influência e o seu poder. Assim que o filho dela morreu, foi ela quem articulou as reuniões, foi ela quem chamou os secretários para já decidir como é que seria a sucessão ao trono, e ela pôde ver o neto dela, Henrique VIII, virar rei da Inglaterra e pôde novamente presenciar uma coroação onde ela chorou bastante. Infelizmente, depois da coroação do Henrique VIII, ela não durou muito tempo. Diz que ela ficou tão abalada com a morte do filho que 2 meses após ela acabou falecendo. Então essa é a maternidade da Margaret Beaufort, uma mulher que dedicou a sua vida totalmente para o seu filho.
seja correndo risco no parto, seja correndo risco nas alianças políticas que ela tinha que fazer para beneficiar o filho, até nos próprios casamentos, nas escolhas de casamento que ela teve, que foi tudo com o filho na cabeça, com a segurança do filho na cabeça. E que bom que ela pôde ver o filho triunfar, ela pôde ver o filho virar rei da Inglaterra, e que também ela pôde ver que o filho sempre retribuiu todo o carinho, amor e dedicação que ela dedicou a ele. Então é isso, gente. Com esse vídeo, com esse episódio, eu vou encerrar as mães reais, porque o mês de maio tá acabando hoje. Mas eu prometo que eu vou pensar num outro tema e vou ficar fazendo mais vídeos aqui no IGTV, abordando outros aspectos, outros temas. Obrigada.